Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD na TV. Sou o pastor Henrique, moro atualmente em Americana, São Paulo. Antes morava em Imperatriz, Maranhão. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco. Meu telefone ainda é o mesmo, DDD 99 e o telefone 991520454. Se você deseja nos ajudar, envie qualquer quantia para uma dessas contas. Aí tem a Caixa Econômica, tem o Bradesco e tem o Banco Brasil. O Banco Brasil é o nome da minha esposa, Edna Maria Cruz Silva. Aí você vê o nosso Pix, 331-957-81620. Nós estamos estudando das revistas da CPAD deste primeiro trimestre de 2023 com o tema Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Como bem diz o título, o tema, quebrantamento, poder de Deus. As duas coisas sempre estão presentes num avivamento. O avivamento sempre vem com muita oração, muito jejum, muito estudo da palavra de Deus, muito evangelismo. Essas quatro coisas devem estar presentes sempre para que aconteça um avivamento. Aí o Senhor diz para nós, olha, vocês devem se humilhar perante mim com jejuns e pranto. Hoje vamos ver a lição de número 4, que tem como título o Ministério Avivado de Jesus. Por que um avivamento? Por que o ministério avivado? Primeira coisa, Jesus está presente, então pronto, já tem um avivamento. Jesus presente, Segunda coisa, Jesus estava sempre pregando, ensinando e curando a todos. É outro sinal de um grande avivamento. Como resultado, então, da presença de Jesus Cristo, da pregação, do ensino da palavra de Deus e das curas, aí vem as outras coisas. Olha aí, conversões em massa, libertação, aí as manifestações de todos os dons do Espírito Santo, transformação de vidas, o fruto do Espírito vai aparecer na vida das pessoas. Então existe aí toda uma movimentação espiritual. Aí milhares e milhares de almas salvas. Eu participei de 2 grandes avivamentos na cidade de Imperatriz, Maranhão, e em todos esses 2 avivamentos aconteciam todas essas coisas. Na lição de hoje nós vamos ver aí os seguintes tópicos e os seguintes subtópicos. No tópico 1, Jesus e a pessoa do Espírito Santo. Subtópico 1, o Espírito Santo na vida de Jesus. Aí nós vamos ver o nascimento, do batismo e na tentação. No subtópico 2, o Espírito Santo no ministério de Jesus. No tópico 2, Jesus e a oração em seu ministério. Subtópico 1, o valor da oração. Subtópico 2, uma vida de oração. No tópico 3, uma vida na unção do Espírito. Subtópico 1, a unção do Espírito na vida do obreiro. Subtópico 2, a unção do Espírito na vida do crente. Vamos passar estudando aí, então, cada um desses tópicos e subtópicos. No texto áureo, nós temos, então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Lucas 4:14. Vemos aí que Jesus estava sempre cheio do Espírito Santo e sempre guiado, conduzido pelo Espírito Santo. Aqui a palavra virtude indica poder ou ação sobre, ou ação condutora, ou orientadora. Então é aquele desejo, aquele ímpeto que dá em nós de fazermos alguma coisa, de irmos a algum lugar. Isso tudo debaixo da orientação, da inspiração do Espírito Santo. É um impulso espiritual. Jesus tinha ido a Nazaré e aqui diz que ele foi para a Galileia. Ele passou a pregar ali, ensinar e a curar a todos. E diz que sua fama correu por toda parte. Não existe como, a pessoa pregar o evangelho, ensinar, curar a todos sem ficar famoso. Então ali as pessoas começam a espalhar umas para as outras, vai passando para
para a cidade vizinha, né? Vai passando por outro estado vizinho, vai passando por um país vizinho e assim atinge toda parte. A fama não é pecado. A boa fama, é claro. A boa fama para aqueles que são filhos de Deus e a má fama para aqueles que não são filhos de Deus, né? Aquele que é usado por Deus, ele vai ter boa fama entre os salvos, entre aqueles que reconhecem Deus e o poder de Deus, e vai ter má fama para aqueles que são escarnecedores e aqueles que são ímpios. A verdade prática diz: o alcance espiritual da vida de um crente avivado revela a extraordinária atuação do Espírito Santo. Então veja que a visibilidade de uma pessoa que é de Deus e é usada por Deus vai indicar que ele realmente é um servo de Deus, está trabalhando para Deus. Existe uma visibilidade. Agora, todos temos que tomar cuidado com essa visibilidade, que quer dizer fama, porque muitas vezes a pessoa fica orgulhosa, né? Aí passa a não estudar mais a Bíblia, passa a não orar mais, não tem tempo para Deus, vira um profissional. Isso é um perigo muito grande. A vida devocional de um obreiro, de um crente, é muito importante. Ele deve estar sempre orando, jejuando, ele deve estar sempre estudando a palavra de Deus, estar sempre evangelizando. Vamos à leitura bíblica em classe, que está em Lucas 4, 14 a 22. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e sua fama correu por todas as terras em derredor, e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca. E diziam: não é este o filho de José? Então essas aí são as credenciais de Jesus Cristo. O que ele veio fazer na terra? Olha aí, pregar, ensinar, curar a todos. As três coisas estão unidas, fazem parte do ministério de Jesus, fazem parte da função de Jesus, fazem parte das coisas que estão profetizadas a respeito de Jesus. Tem muita gente querendo separar o Evangelho. Eles querem colocar aí o poder de Deus, a presença do Espírito Santo, toda a operação do Espírito Santo fora da igreja. Então eles se dedicam apenas à leitura e estudo da palavra de Deus, mas deixam de fora o Espírito Santo e a operação do Espírito Santo no meio da igreja, que são aí o batismo com o Espírito Santo, o falar em línguas, os dons do Espírito Santo. Isso aí eles deixam de fora. Isso não é a igreja de Jesus Cristo. Esse não é o legítimo evangelho. Você encontra essa profecia em Isaías, capítulo 61, né? A mesma coisa que está escrita aqui, está escrito lá. Jesus está dizendo: está se cumprindo isso agora. Está dizendo: eu sou aquele que vim cumprir isto que está escrito aqui. Eu sou o Messias. Está se identificando claramente. A introdução da lição diz: Jesus iniciou seu ministério na Galiléia, provocando grande repercussão diante do povo, pois a sua fama correu por todas as terras em derredor. Lucas 4, 14. Isso aconteceu porque, pela virtude do Espírito Santo, Jesus voltou para a Galiléia. Lucas 4, 14. Nesta lição, veremos o impacto do ministério do Senhor sobre o povo. Além de um ministério avivado, sua mensagem era proclamada sob a autoridade do Espírito Santo. Então vemos aí clara condução do Espírito Santo na obra que Jesus tinha para fazer. Então o Espírito Santo
conduzia e capacitava Jesus. Jesus estava na terra como homem, deixou todas as suas prerrogativas divinas. Então agora ele estava aqui como homem e ele precisava ser batizado com o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo. Precisava ele agora receber os dons do Espírito Santo e sair pregando o Evangelho. Foi assim que aconteceu. Veja que está escrito bem claramente aí, Jesus cheio do Espírito Santo, foi conduzido pelo Espírito Santo, primeiro aí ao deserto, para mostrar aí a sua condição de filho de Deus, vencedor das tentações. O primeiro Adão pecou por causa de comida, o segundo Adão jejuou 40 dias. Veja só, o primeiro Adão não era um homem de jejum e oração, o segundo é um homem de oração, de jejum. Então Jesus como homem, veja bem, às vezes você fala, mas não pode, Jesus é Deus, como Jesus ia ser cheio do Espírito Santo? Jesus é Deus, como que o Espírito Santo ia guiá-lo, ia conduzi-lo? Pois é, mas Jesus estava na terra como homem, e aí ele era cheio do Espírito Santo e guiado pelo Espírito Santo. Também o que? Capacitado pelo Espírito Santo. Todos aqueles sinais, prodígios, maravilhas, aqueles milagres, todos foram operados através do Espírito Santo que estava em Jesus. E é o mesmo Espírito Santo que está dentro de cada um de nós. No tópico 1, Jesus e a pessoa do Espírito Santo. Subtópico 1, o Espírito Santo na vida de Jesus. Vamos ver a letra A, no nascimento. O anjo Gabriel deu a seguinte notícia a Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Lucas 1,35. Aqui vemos o papel do Espírito Santo como executor divino do ministério da encarnação. Sob a virtude do Espírito, nosso Senhor se tornou o Emanuel. Isso significa Deus conosco, o Deus que se fez homem e habitou entre nós. João 1,14. Então o anjo Gabriel foi enviado a uma virgem, ela morava na cidade de Nazaré, chamava-se Maria, estava comprometida em se casar com José. Ali o anjo Gabriel trouxe uma mensagem de que ela daria à luz, conceberia o Salvador, Jesus Cristo. Quando o anjo Gabriel participa isso a ela, ele estava fazendo com que ela pudesse decidir se desejava, se aceitava ou não. Ela disse, faça-se em mim conforme a palavra do Senhor. Então ela aceitou. Então ela agora diz, mas como isso vai acontecer? Eu não sou casada e como eu vou ficar grávida, como eu vou ter um filho? Então o anjo explica para ela que é o poder do Espírito Santo virá sobre ela e ela conceberá uma criança, um filho de Deus, Jesus Cristo, que nascerá na terra. Veja só, então vem sobre ela, cobre e penetra o útero virgem de Maria e ela fica grávida. Então essa criança é concebida pelo Espírito Santo e ali também é dado até o nome, Depois haverá aquela manifestação a José e até o nome é dado. Ele se chamará Jesus, porque salvará os homens dos seus pecados. Ele é chamado Cristo porque é o Messias, o enviado por Deus para nos salvar. Então, para nascer o Emanuel, Deus conosco, foi preciso a ação do Espírito Santo. Por que Jesus não poderia nascer filho de José e Maria? Simples, porque se ele nascesse filho de José e Maria, ele herdaria o pecado de Adão. E aí seria um pecador. E aí frustraria todos os planos de Deus. Para que o plano de Deus fosse executado, precisaria de um homem na terra que nunca pecou. No subtópico 1 ainda, e letra B, a presença do Espírito Santo agora no batismo. Antes de iniciar o seu ministério na Galileia, Jesus submeteu-se ao batismo de João no Rio Jordão. Ao sair da água, viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3, 16 e 17. Era uma manifestação indubitável da Santíssima Trindade. O Pai declarando Jesus como seu Filho amado,
o Filho Jesus saindo da água e o Espírito Santo, materializado em forma de pomba, descendo sobre ele. Veja, até então, Jesus nunca fez nenhum milagre, não havia começado ainda o seu ministério, e ele agora estava sendo batizado nas águas. O batismo de João era para arrependimento de pecados. Jesus não precisava fazer isso. Jesus era primo de João Batista, né? João Batista era filho de Isabel. Veja bem que é da família sacerdotal de Arão, era descendente direto de Arão. Maria, sua prima, também. E o anjo, quando vem a Maria, já diz logo que Isabel estava grávida de 6 meses. Portanto, João Batista é primo de Jesus, 6 meses mais velho que Jesus. Veja só, eles se conheciam, é evidente, os judeus, os parentes se visitam, assim como Maria foi visitar Isabel. Estão sempre, todos os anos, em Jerusalém, nas festas obrigatórias, né? Então, se conheciam. Quando Jesus chega para ser batizado por João Batista, João Batista disse: você, te conheço, você não tem do que se arrepender, você não precisa se batizar. João Batista sabia que ele era um homem trabalhador, obediente a seus pais, que sabia muito bem a palavra de Deus, mas Jesus diz: convém cumprir toda a justiça. Então, existe o batismo, é de Deus, e eu reconheço como de Deus e vou me submeter a ele. Então, Jesus é batizado. A Bíblia diz que quando ele levanta-se da água, ele estava orando e ele recebeu ali o Espírito Santo. É nessa hora que ele recebeu o batismo com o Espírito Santo. Veja só que é a partir daí que começa o ministério de Jesus. E é a partir daí que começam a acontecer os sinais, prodígios e maravilhas. Nesta hora aí é comprovado a trindade de Deus. É comprovado que Deus é um só em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai disse: esse é meu Filho amado, em quem me comprazo. Se diz: é meu Filho porque é Pai. Ali estava Jesus dentro da água e o Espírito Santo veio sobre Jesus. João Batista precisava de ver alguma coisa, porque Deus o havia enviado e disse: aquele que você vê, que você vir descer sobre ele o Espírito Santo, esse é meu Filho amado. Então ele precisava ver, ele teve uma visão do Espírito Santo descendo sobre Jesus em forma corpórea como de pomba pousando sobre ele. Quando ele foi dar testemunho disso, ele disse: eu não o conhecia. É claro que Jesus, ele era primo dele, ele conhecia, via Jesus todo ano, mas não como Deus. Ele diz: não conhecia, mas aquele que me enviou a batizar, quem foi? Deus. Disse para mim: aquele que você vê descer sobre ele o Espírito Santo, esse é meu Filho. Então ele disse: eu vi descendo sobre ele o Espírito Santo em forma corpórea, como se fosse uma pomba descendo sobre Jesus. Então esse é o Filho de Deus. Outro dia, depois de batizar Jesus, quando Jesus estava passando, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então aí, na hora do batismo de Jesus, nós vemos a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ainda no subtópico 1, letra C, na tentação. Depois do batismo, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mateus 4:1. Ali experimentou o jejum de 40 dias e 40 noites. Depois teve fome. Mateus 4:2. Em todas as investidas satânicas, Jesus foi vencedor, usando a poderosa palavra de Deus. A cada ataque, nosso Senhor respondia: está escrito. Assim fica claro que se o Senhor Jesus não tivesse a presença do Espírito Santo, o resultado de suas provações não seria satisfatório. Não sabemos aí se Jesus pecaria ou não. Jesus estava cheio do Espírito Santo, Jesus estava em jejum e Jesus estava orando e tinha pleno conhecimento da palavra de Deus. Então podemos entender que ele está mostrando para nós aí sobre nós nos prepararmos para quando tivermos que passar pelo deserto, passarmos pelas tentações, nós vencermos assim como ele venceu. Ele venceu usando a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, uma arma de ataque, né? Então ele atacou, ele foi atacado
e contra-atacou usando a palavra de Deus. Veja que Satanás usou a palavra de Deus e ele também usou a palavra de Deus. Então ali era espada contra espada e prevaleceu Jesus Cristo porque estava cheio do Espírito Santo, estava em jejum, estava em oração e ele tinha conhecimento da palavra de Deus. Jesus foi tentado da mesma maneira que o primeiro homem, o primeiro ser humano ali, o homem e também Eva foram tentados. Sempre a tentação de Satanás é em 3 níveis: concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida. Não pense que o diabo levou o corpo de Jesus a algum lugar. Ali foi na mente, assim como nós somos tentados. A Bíblia diz assim, do mesmo jeito que ele foi tentado, nós também somos tentados e ele pode nos socorrer naquilo que ele foi tentado e venceu. Então veja só que a tentação para Eva foi: olhe lá, concupiscência dos olhos, olhar, ver que o fruto era bonito, agradável, Então isso é atração dos olhos. Adão também, quando foi chamado por Eva, ele olhou e viu o fruto e viu que era agradável de comer. Aí a segunda etapa, concupiscência da carne, que é o desejo de experimentar, de tocar, de ver o gosto. Então aí Eva comeu, assim também como Adão. Adão sentiu esse desejo de comer, de experimentar, porque Eva disse que era bom. Então ele comeu. A terceira coisa é a soberba da vida. Satanás disse para Eva que se ela comesse, ela seria como Deus. Olha aí. É soberba da vida, a vontade de ser grande, ser maior do que todos, de ser um Deus. Então Eva comeu e nós achamos aí que Adão foi a mesma coisa. Ele achou que ia se tornar independente de Deus. Então comeu. Veja que Jesus foi tentado nas mesmas coisas, a transformar pedras em pães para comer, foi tentado aí nas riquezas, no poder, na grandeza, e em tudo ele foi forte o suficiente para vencer todas as tentações. O primeiro Adão pecou por causa de comida. O segundo Adão jejuou 40 dias. No subtópico 2, o Espírito Santo no ministério de Jesus. Com cerca de 30 anos, Jesus iniciou seu ministério terreno, depois de voltar do Monte da Tentação no deserto da Judéia pela Galileia, Lucas 4, 14 e 15. A leitura bíblica em classe desta lição mostra que Jesus foi ungido pelo Espírito para evangelizar os pobres. Era esta a missão do seu ministério. De modo geral, nosso Senhor sabia que, por causa dos bens terrenos, os ricos deste mundo não se interessam pela sua palavra. Mateus 19, 23 e 24. Além disso, nosso Senhor foi ungido pelo Espírito para curar os quebrantados do coração. Só para explicar, quebrantados do coração são aqueles que têm um coração humilde. Uma disposição para submeterem-se à vontade de Deus. Salmos 34, 18. Por isso, nosso Senhor veio tocar o coração dos homens. Ainda mais, ele também fez o convite aos cansados e oprimidos. Mateus 11, 28. Apregou liberdade aos cativos, João 8, 31 a 36, aos que estão sujeitos à escravidão do pecado, Romanos 8, 20 e 21, deu vista aos cegos, João 9, 39 a 41, e pôs em liberdade os oprimidos. Desse modo, o Espírito Santo atuava diretamente na obra do nosso Salvador. Então aí, por volta de 30 anos, Jesus iniciou seu ministério, após ser batizado nas águas. Veja que antes disso Jesus não fez nenhum milagre. O primeiro milagre foi em Caná da Galileia. A partir daí é que os milagres aconteceram. A partir daí é que ele recebeu os dons do Espírito Santo, E isso foi colocado em ação, em manifestação sobrenatural. Também o fruto do Espírito desenvolveu-se no caráter de Jesus. E nós vamos ver as demonstrações desse fruto do Espírito em toda parte, em todo o ministério de Jesus. Nós vemos então, tanto em Isaías 61 quanto em Lucas capítulo 4, Jesus lendo a mesma passagem, falando a respeito de Jesus e da sua missão aqui na terra. Então ele veio evangelizar os pobres. Esses pobres aí, evidente que não exclui os ricos,
Todos precisam ouvir a palavra de Deus, todos podem ter a oportunidade de serem salvos. Agora, os pobres, por terem maior necessidade de Deus, buscam mais a Deus, abrem mais o coração para Deus. Onde acontecem maiores milagres no mundo hoje? Ressurreição de mortos, aleijados andando, cegos vendo, surdos ouvindo. O que acontece? Onde? Na África. Exatamente entre os mais pobres do planeta. São os mais necessitados, portanto, os que mais creem, que mais buscam, que mais necessitam de Deus, mais buscam a Deus e acreditam em Deus e recebem os milagres de Deus. Deus exige fé. Então a pessoa precisa entender que é um pecador, precisa se arrepender dos seus pecados e precisa acreditar em Deus como Salvador e também como aquele que pode curar todas as nossas enfermidades e doenças. Então Jesus também veio curar os quebrantados de coração, os que estavam prisioneiros de Satanás, colocar em liberdade, expulsar os demônios, além de curar as doenças e enfermidades. Então, em tudo, Jesus veio transformar o ser humano pelo novo nascimento. Então, ele vai ter uma nova vida, as coisas velhas passam, tudo se faz novo, a pessoa começa uma vida completamente diferente, se veste diferente, fala diferente, age diferente, vive diferente e evangeliza. Ele compartilha Jesus com outras pessoas. E ele faz um convite: vinde a mim os cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Então, aqueles que estão cansados, sobrecarregados de pecados, aqueles que já enxergaram que precisam realmente de Deus, então se voltam para Deus. E Jesus está disposto a todo tempo, a qualquer hora, a curar, a salvar, a libertar, a batizar com o Espírito Santo, a dar a maior dádiva, a salvação. Então vimos aí que o Espírito Santo atuava diretamente através de Jesus, capacitando-o para, além de pregar, também ensinar a palavra de Deus e curar a todos. E no caso das tentações, fazendo lembrar da palavra de Deus e dar a palavra exatamente no momento certo, na ocasião que era necessário para vencer as lutas, as tentações de Satanás. No tópico 2, Jesus e a oração em seu ministério. Subtópico 1, o valor da oração. A oração do Pai Nosso aparece em duas versões nos Evangelhos. A primeira em Mateus 6, 9 a 13, a segunda em Lucas 11, 2 a 4. Em Mateus ela se encontra no contexto do Sermão do Monte. Ali a oração do Pai Nosso não cumpre mera orientação litúrgica, mas revela o coroamento de um estilo de vida sem hipocrisia e exibicionismo religioso. Mateus 6, 5 a 9. Dessa forma, uma pessoa avivada se dirige a Deus como o Pai Nosso, santifica o nome dele, deseja a vinda do reino, anela por viver a vontade de Deus, a cada dia está na dependência do Senhor, dá-nos o pão nosso, confessa os pecados e pede perdão. Ela suplica por proteção a Deus e finalmente sabe que dele é o reino, o poder e a glória para sempre. Mateus 6, 5 a 9. Essa oração revela uma vida humilde e quebrantada diante de Deus. Então Jesus ensina aí uma oração, mas não está ensinando o que orar, mas como orar. Não é o que ficar repetindo, não é uma reza. Exatamente por causa disso está escrito aí: quando você for orar, não use de vãs repetições, Deus não é aí um maluco, que vai ouvir todo dia a mesma coisa, você falar a mesma coisa, repetir as mesmas palavras. Isso aí é mandinga, isso aí é reza. Então Jesus está ensinando como orar. Quando nós vamos orar, então nos dirigimos ao nosso Pai, que é Deus, que está nos céus. Aí nós santificamos o nome de Deus. Nós não vamos usar o nome de Deus de qualquer maneira, usar o nome de Deus em vão, com brincadeiras. Vamos desejar que o reino de Deus esteja entre nós, assim como está no céu, que ele esteja também na terra, reinando sobre nós, sobre tudo. É um desejo nosso de que Deus esteja reinando, que seja soberano sobre todos e que todos se curvem diante de Deus, aceitem a soberania de Deus. Então oramos para que a vontade de Deus seja feita, tanto no céu como na terra, a vontade perfeita de Deus. Desejamos sempre que a vontade de Deus seja satisfeita e não a nossa. Aí pedimos a Deus o pão nosso de cada dia, que é o nosso alimento necessário, tanto o alimento
espiritual com a palavra de Deus, quanto também o alimento para a sustentação do nosso corpo, de nossa família. Então é a dependência de Deus para a nossa alimentação. Jesus diz que nós não devemos ficar ansiosos por coisa alguma, preocupados se vamos ter o que comer, o que vestir. Ele até deu o exemplo aí de olhar os pássaros, olhar aí também, olha as flores, veja a roupa das flores, veja os pássaros. Eles não precisam trabalhar e têm o seu sustento. Então precisamos confiar inteiramente em Deus, confiar que Ele está cuidando de nós o tempo todo. Assim acontece comigo. Já há mais de 6 anos que estou desempregado e Deus cuida de mim. Ele envia gente para nos ajudar todo o tempo. E nós somos totalmente dependentes de Deus. Aí também existe o pedido de perdão pelos nossos pecados. E existe uma condição para Deus perdoar. Se nós perdoamos os outros, nós também recebemos perdão. Se nós não perdoarmos os outros, nós também não receberemos nosso perdão. Também há um pedido de livrar-nos de todo o mal, das tentações. Olha aí, é uma oração que nós fazemos a Deus para nos livrar das tentações, porque nós somos fracos, somos frágeis, não somos fortes como Jesus. Então pedimos ajuda. E Jesus responde através da sua palavra que Ele não nos deixará ser tentados acima do que nós podemos suportar. Então aquele que cai na tentação é porque não quis, é porque desejou, porque foi fraco, porque não ora, não jejua, não estuda a Bíblia, não está se fortalecendo. Então devemos ir sempre a Deus com humildade, reconhecendo que nós somos fracos, frágeis, e que se Ele não estiver com a mão sobre nós, não estiver nos livrando das tentações, nós vamos cair, vamos pecar. Então, humildemente devemos reconhecer isso diante de Deus e seguirmos nossa vida sempre, não se esquecendo, oração, jejum, estudo da Bíblia e evangelização. No subtópico 2 nós temos uma vida de oração. Nos evangelhos podemos perceber várias ocasiões de oração no ministério de Jesus. Ele orou para escolher seus discípulos, 6, 12 e 16, fez uma oração de gratidão por Deus se revelar aos humildes por ocasião do envio dos 70 discípulos, Lucas 10, 21, Mateus 11, 25. Logo aprendemos com Jesus a importância de uma vida de oração, pois mesmo sendo Deus na condição humana, nosso Senhor buscava comunhão com o Pai por meio da oração. Além disso, sua vida de oração no Getsemane também nos ensina que a vontade do Pai sempre é a melhor. Mateus 26, 36 a 46. Veja, Jesus era um homem de oração. Muitas vezes se afastava de todos, ia para algum monte para orar, ia para o deserto orar. Veja que a Bíblia cita que ele se levantava de madrugada, antes do sol nascer, ele já estava orando. Várias vezes vemos Jesus orando por Jerusalém, orando para pessoas serem curadas, orando para o Lázaro ressuscitar, orando várias vezes, inclusive no batismo nas águas ele estava orando quando foi batizado. Então sempre Jesus estava orando. Às vezes você fica, mas Jesus é Deus, ele não precisava de orar, mas ele orava, ele estava na terra como homem, não se esqueça disso. Então ele buscava sempre comunhão com o Pai, buscava sempre dialogar, conversar com o Pai, passar longas horas de oração com Deus. Veja Marcos 1,35. Jesus se levantou bem cedo, antes do sol nascer, e foi orar. Em Lucas 5,16 diz que ele se retirava para os desertos para orar, lugar onde não tinha ninguém. Lucas 6,12 diz que ele passou a noite todinha orando para escolher os discípulos. Mateus 11, 25 a 27 fala que Jesus estava orando antes de ele chamar todos, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos. Ele estava orando. Olha, Jesus orou quando apresentou aqueles pães, ali onde multiplicou os pães para 5.000 homens. Também após a multiplicação dos pães, ele orou. Em Lucas 9, quando Jesus perguntou quem dizem os homens que eu sou, antes disso ele estava orando. Em Lucas 9, vamos ver que antes da transfiguração de Jesus, ele estava orando. Mateus 19, nós vemos que ele estava orando pelas crianças. Em João 11, vemos que ele estava orando para Lázaro ressuscitar. Em João 12, 27 e 28, Jesus estava orando lá no templo.
Em Mateus 26, 26, 27, Jesus estava orando na ceia. Em Lucas 22, 32, Jesus estava orando por Pedro, dizendo que orou por Pedro. Em João 17, com a oração sacerdotal conhecida, Jesus orou pelos discípulos. Em Mateus 26, Jesus orou ali no Getsemane. Vamos ver que até gotas de sangue foram derramadas do suor de Jesus. Em Lucas 23, vamos ver que Jesus orou enquanto estava na cruz. Em Lucas 24, nós vemos que Jesus orou lá em Maús, Em Mateus 6, na oração, nós vemos que Jesus orou, ensinando a oração, chamando Deus de Pai. Então, aí são algumas orações de Jesus. Demos aí 19, 20 exemplos, mas existem centenas de exemplos. Aí no tópico 3 temos uma vida na unção do Espírito. Com unção nos referimos a uma vida de serviço sob a confirmação do Espírito Santo, a semelhança de atuação do Espírito no ministério de Jesus, Lucas 4:8. Então vamos ver aí a unção do Espírito Santo na vida de Jesus e nós temos que entender claramente, olha, Jesus foi cheio do Espírito Santo e a partir daí ele foi capacitado pelo Espírito Santo com os dons do Espírito Santo. Temos que entender que Jesus também foi dirigido, movido, orientado sempre pelo Espírito Santo. A presença poderosa do Espírito Santo estava sobre Jesus. Todo o tempo ele viveu em comunhão com o Espírito Santo a partir desse batismo com o Espírito Santo no Rio Jordão, quando o Espírito Santo desceu sobre ele. Temos que entender que Jesus estava na terra como homem. Então ele está ensinando para nós que nós devemos viver assim na dependência do Espírito Santo, na comunhão íntima com o Espírito Santo. Se você estudar a vida de todos os avivalistas que Deus usou, todos os homens cheios do Espírito Santo, usados tremendamente por Deus, você vai ver que todos eles são homens de oração, pessoas que se levantam de madrugada para orar todo dia, são pessoas que vivem na prática do jejum, são pessoas que vivem na prática do estudo da palavra de Deus, são pessoas que vivem na prática de ganhar almas. Então vamos falar sobre a unção do Espírito Santo, significando aí essa presença do Espírito Santo aí no ministério da pessoa, na vida da pessoa, Olha só, orientando, guiando, dando capacitação. Aí a capacitação é para pregar, para ensinar, para ministrar curas, libertação, batismo com o Espírito Santo, para ser usado nos dons do Espírito Santo. Tudo isso precisa da unção do Espírito Santo, da presença, dessa ação sobrenatural do Espírito Santo. No subtópico 1, a unção do Espírito na vida do obreiro. O obreiro tem muitas atribuições na obra do Senhor. Ele exerce a liderança administrativa, a atividade do ensino e alguns até mesmo da música cristã. Por isso é muito fácil essas atividades caírem na rotina e se tornarem meramente burocráticas. Mas o obreiro ungido sabe que o Espírito Santo renova as suas forças, não permite que veja a obra do Senhor com mero olhar humano e de maneira graciosa vê a confirmação do seu ministério quando o Senhor salva vidas por meio de uma pregação ungida, quando crentes mudam atitudes por causa de um ensino dirigido pelo Espírito, quando há edificação espiritual por meio de um louvor bem executado na presença de Deus, 1 Coríntios 14, 26, mas todo esse bem do Senhor inevitavelmente é acompanhado de uma vida piedosa. Por isso o obreiro do Senhor não deve negligenciar a oração, o jejum e o estudo devocional da palavra de Deus, 1 Timóteo 4,7. Esses exercícios piedosos são um alimento espiritual diário e permanente de todo obreiro avivado na obra do Senhor. Então veja que, biblicamente, ninguém pode exercer qualquer função na igreja se não for cheio do Espírito Santo. Se não estiver estudando, entender, pelo menos, um pouco da palavra de Deus, Veja que lá no início da igreja, os diáconos, para servir as mesas, tinham que ser cheios do Espírito Santo, tinham que ter sabedoria, entender a palavra de Deus, Toda pessoa que se destaca, que tem algum serviço na igreja, ela é procurada por outras pessoas.
para pedir um conselho, uma orientação. E a vida deles são exemplo para os outros. A pessoa passa a ser ali um molde, né? As pessoas olham para as pessoas que estão à frente do trabalho, à frente da obra de Deus, e procuram imitar aquelas pessoas. Paulo diz, olha, sede meus imitadores. Por quê? Porque eu sou imitador de Jesus Cristo. Então, nós devemos sempre nos lembrar disso. Se você coloca uma pessoa para cantar e essa pessoa está vestida indecentemente, você vai prejudicar toda a igreja. Eles estão olhando para aquela pessoa, a pessoa está em evidência, em destaque. Se você coloca uma pessoa para tocar um instrumento, veja bem, ela se torna um destaque. Todos estão olhando para aquela pessoa, vão copiar aquela pessoa. E aí você vai reclamar e vai dizer, não, mas fulano de tal exerce uma função na igreja, eu estou imitando ele. Veja só, então aí no vestir, no falar, no agir, todos que trabalham na igreja, que têm alguma função na igreja, todos têm que ser cheios do Espírito Santo, todos batizados com o Espírito Santo, falar em línguas todos os dias, orarem todos os dias. São pessoas que jejuam, são pessoas que evangelizam, são pessoas que estudam a palavra de Deus, estão presentes na escola bíblica dominical. Se não são, não podem ocupar nenhum cargo ou posição na igreja. É simples isso. Então, aqueles que são cheios do Espírito Santo, são usados por Deus, estão sempre em atividade. Sempre, não param nunca. Aquele que para, a tendência é voltar. Então, está sempre crescendo, se dedicando mais. Temos que todos os dias estarmos aí, pela madrugada, orando. Temos que jejuar sempre. Temos que estar sempre estudando a palavra de Deus, temos que evangelizar sempre, temos que estar em atividade. Não tem como dizer, sou cheio do Espírito Santo e está parado sem fazer nada. Subtópico 2, a unção do Espírito na vida do crente. Viver uma vida na unção do Espírito não é privilégio apenas dos que exercem vocação ministerial na igreja local. A palavra de Deus diz que nós somos o sacerdócio real, chamados para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 de Pedro 2,9. Mais precisamente, Deus chamou cada crente a comunicar o Evangelho em todos os lugares em que os seus pés tocarem. Mateus 28,19, Efésios 6,15. Mas para isso a nossa vida deve estar debaixo da unção do Espírito. Mateus 25,4. Então exerceremos influência poderosa em nossa família, na faculdade, no local de trabalho ou em quaisquer esferas da sociedade. Assim seremos testemunhas poderosas de Jesus sob a unção do Espírito Santo. João 14,26. Agora veja, muitos estão assim, não, eu não vou ganhar almas, evangelizar, porque já tem quem faça. Veja só, isso não existe. A ordem de Jesus é para todo crente. Ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Isso é para todo crente. A grande comissão é para todo crente. Eu não vou orar não, porque eu não recebi o ministério da oração, de intercessão. Oração é para todo crente. Onde é que está escrito isso na Bíblia? Que existem as pessoas que foram chamadas para orar e outras não. Oração é para todo crente. A vida de oração é a coisa mais importante na vida do crente. Todos devem orar. Todos têm a obrigação, o dever. Não é só achar que pode, ou que deve, ou que não pode, não deve. Não. É obrigação, é dever. Isso é mais importante para o crente que qualquer coisa na sua vida. Oração, conversar com Deus, ter intimidade com o Senhor, se entregar a Deus todos os dias, falar com Deus. A oração envolve aí muita coisa. Olha aí, tem o arrependimento de pecados, tem aí o agradecimento, tem aí o louvor, tem a adoração, tem a petição, tem a intercessão, tem aí a entrega, né, a consagração, a transferência. Tudo isso é oração. Existem muitos tipos de oração e nós devemos orar pelo menos 1 hora todos os dias. Pelo menos 1 hora. Aí para você treinar, né, o seu espírito, né, sua alma, seu corpo na oração, é preciso então você começar logo. E aí você vai treinando, vai aumentando o seu tempo de oração. Começa aí orando 10 minutos, passa para 15, para 20, meia hora, vai assim.
vai melhorando a cada dia mais. Tem gente que diz, orar sem cessar, eu oro o dia inteiro, com pensamento em Deus ali, faço oração e tal. Não é esse tipo de oração que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma hora dedicada exclusivamente à oração. Se Jesus fazia, imagine nós. Veja aí, Pedro e João iam ao tempo na hora da oração. Veja aí, Paulo sempre orando. Ele ensina sobre oração, né? Paulo fala da importância da oração em línguas para edificação própria. Olha lá, Judas fala da oração em línguas para edificação própria. Aí em Efésios, né, Paulo volta a repetir, além de falar em 1 Coríntios 14, também fala em Efésios dessa necessidade de oração no Espírito Santo, orar em línguas para edificação própria. Isso é muito importante para o crente. Então ore sempre, levante-se de manhã, ore, busque o Senhor, converse com Deus. Conclusão. Nesta lição vimos que o Senhor Jesus teve um ministério avivado porque foi ungido pelo Espírito Santo. Ora, se o Senhor Jesus, sendo Deus, foi ungido pelo Espírito Santo para desenvolver o seu ministério, por que conosco seria diferente? Vivamos, pois, uma vida de serviços na causa do Mestre, de modo que o Espírito Santo confirme a nossa vocação. Então, Jesus foi ungido pelo Espírito Santo. Aí, olha só, se Jesus foi, ele é o nosso exemplo máximo. Aí nós vamos olhar, os apóstolos foram. Vemos exemplo aí, né, de Pedro, de Estevão, vemos exemplo aí de Filipe, de Paulo, né, Barnabé, Silas. Todos esses homens, cheios do Espírito Santo, faziam a grande obra de Deus crescer cada dia mais, se multiplicar cada dia mais. Então sigamos esses exemplos. Às vezes a pessoa está procurando um exemplo aí, né, mais próximo da sua igreja e tal, talvez até não ache. Mas temos os exemplos bíblicos. Sigamos esses exemplos aí dessas pessoas que foram tremendamente usadas por Deus. E nós vamos estudar ainda nesse trimestre os avivamentos que aconteceram depois de Pentecostes. E vamos ver homens que se dedicaram à oração, ao jejum, ao estudo da palavra de Deus, à evangelização, e foram homens usados. Vamos orar agora. Se você ouvindo a palavra de Deus, deseja agora entregar sua vida para Deus, crê que Jesus Cristo veio ao mundo, nasceu como homem, viveu como homem, levou sobre ele nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, morreu por nós na cruz em nosso lugar e ressuscitou. Você crê nisso? Você é salvo agora. Peça perdão a Deus agora pelos seus pecados e acredite em Jesus como único Senhor e Salvador de sua vida. Vamos orar juntos. Se você está doente ou está enfermo, vamos orar para que você seja curado agora. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, toca, Senhor, essas vidas agora. Vem sobre eles com poder. Deus amou você de tal maneira que ele enviou o seu Filho Jesus para dar vida para você naquela cruz. Creia, receba agora a salvação, receba o Espírito Santo. Você que está doente ou está enfermo, seja curado agora em nome de Jesus. Toca, Senhor, neles agora. Solta todo o mal em nome de Jesus. Receba o teu milagre, receba a tua cura em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Esperamos ter ajudado os irmãos. Amém. Glória a Deus.